Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, foram até Jesus alguns saduceus, aqueles que afirmam não existir a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando mulher sem filhos, ele deverá tomar a viúva e dar descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo a tomou e morreu sem deixar descendência. E o mesmo aconteceu ao terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes disse: não estão vocês enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem ele se casa, nem ela se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, amigos ouvintes, irmãos e irmãs queridas por todo este nosso Brasil e que estão nos acompanhando aos pés do nosso Mestre, neste momento de escuta da palavra dele. Uma palavra sempre cheia de luz, uma palavra inteligente, uma palavra que sacia profundamente o nosso coração e a nossa mente. Os saduceus, muito voltados para as realidades presentes, rejeitam o ensinamento dos fariseus sobre a ressurreição e apresentam a Jesus uma questão. Na vida eterna, de quem será esposa uma mulher que ficou viúva 7 vezes e 7 vezes casou novamente? Jesus esclarece que essa objeção se funda sobre uma visão errônea a respeito da vida futura. Primeiro, a vida após a morte dispensará a matéria. Todos serão seres espirituais como anjos de Deus. Em outras palavras, participantes da vida imortal que não necessita de reprodução. Os corpos todos ressuscitados serão corpos espirituais. Segundo, contrariando a crença dos saduceus, Jesus reforça o que a Bíblia ensina. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Sendo o Deus da vida, não criou ninguém para a morte, mas para a vida definitiva com Ele. Aqueles
que são filhos e filhas de Deus, não morrerão jamais. E todos nós somos filhos e filhas de Deus. Os saduceus eram uma elite aristocrática de latifundiários e comerciantes. Eram conservadores. Não aceitavam a fé na ressurreição. Naquele tempo, esta fé começava a ser valorizada pelos fariseus e pela piedade popular. Ela animava a resistência do povo contra a dominação tanto dos romanos como dos sacerdotes, dos anciãos e dos próprios saduceus. Para os saduceus, o reino messiânico já estava presente na situação de bem-estar que ele estava vivendo. Ele seguia a assim chamada teologia da retribuição, que distorcia a realidade. Segundo esta teologia, Deus retribui com riqueza e bem-estar os que observam a lei de Deus e castiga com sofrimento e pobreza os que praticam o mal. Assim, se entende porque os saduceus não queriam mudanças. Queriam que a religião permanecesse tal como era, imutável como o próprio Deus. Por isso, para criticar e ridicularizar a fé na ressurreição, contavam o caso fictício daquela mulher que casou 7 vezes e morreu sem filhos. Era para dizer que crer na ressurreição levaria a pessoa a aceitar o absurdo. Jesus responde duramente e diz: vocês não entendem nada, nem do poder de Deus, nem da Escritura. E Jesus explica que a condição das pessoas depois da morte será totalmente diferente da condição atual. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.